Olá, querido irmão. É uma grande satisfação, muito grande mesmo, poder compartilhar com você esta devocional que iniciamos hoje sobre a família. Estaremos durante algumas devocionais, durante um período, analisando alguns modelos de famílias bíblicas e aprendendo com eles, pois acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para o indivíduo e para que ele aprenda a viver coletivamente e, com isso, desfrute da comunhão e experimente de uma base de relacionamento, objetivando o aprendizado e desenvolvimento dessa prática para com Deus. A história bíblica é construída em torno da experiência de diversas famílias. Analisando essas famílias, é possível descobrir que essas eram famílias normais, isto é, iguais às nossas, sujeitas às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se apropriar da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não souberam lidar com esses desafios e fracassaram. Em ambos os casos, porém, temos muito a aprender. No primeiro caso, imitando as práticas daquelas que deixaram bons exemplos. No outro caso, evitando repetir erros e descuidos que resultaram em tragédias para algumas delas. A primeira família que falaremos é a família de Adão e Eva, que trata sobre a graça divina que envolve a família. A família de Adão e Eva é apresentada na Bíblia como a primeira família. O nome Adão significa genericamente homem, e Eva, sua companheira, foi formada por Deus conforme a narrativa bíblica de uma das costelas de Adão. O nome Eva significa vida, nome este dado por Adão, por ser ela a mãe de toda criatura humana, conforme diz Gênesis 3:20. Essa família teve uma experiência que a distingue de qualquer outra família na terra. Ela viveu as delícias do paraíso de Deus antes da queda. Após o pecado e a consequente expulsão do jardim, nasceram-lhe filhos, a saber, Caim, Abel e Sete. Além destes, tiveram outros filhos e filhas. Da história dessa primeira família, é possível extrair importantes lições para a vida familiar diária, como veremos a seguir. Primeira, a formação do lar é uma manifestação da graça divina, conforme diz o texto de Gênesis capítulo 2 e versículo 18. Ao finalizar as obras da criação, o Criador fez a seguinte avaliação: não é bom que o homem esteja só. Desde o início da criação, essa foi a primeira vez que Deus disse que não estava bom algo. Até então, tudo quanto fizera tinha sido bom. Só a solidão do homem que não era boa. A solução divina para esse problema foi a formação da mulher e a instituição do casamento. Deus conhece as necessidades de um coração solitário, conforme o próprio Salmo 68, verso 6. O casamento é, portanto, uma manifestação da graça divina. Na vida conjugal, há igualdade e reciprocidade. Em Gênesis 2:21, há o registro bíblico de que Deus fez a mulher da costela de Adão. Simbolicamente, isso traz algumas reflexões sobre a estrutura e formação básica de um lar. Ninguém é melhor do que ninguém, esse é o primeiro ponto. Na formação do lar de Adão e Eva, fica explícito o fato de que o homem e a mulher têm a mesma dignidade. O segundo ponto é: Deus criou uma companheira idônea. O fato de a mulher ter sido criada de uma das costelas de Adão tem a sua simbologia. Como gostam de repetir muitos pregadores por aí, a mulher não foi criada dos pés para ser pisada, humilhada e tornar-se mera serviçal, como acontece em muitos relacionamentos familiares. Também não foi feita da cabeça para que não se assenhorasse dos pensamentos, sonhos e projetos do homem. Ela foi formada da costela do homem, algo lateral,
próximo ao coração e dos órgãos vitais do corpo, para que esteja ao lado, sendo uma companheira digna de afetividade, amor e carinho. A recomendação de Paulo, conforme Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, confirma esses deveres do marido para com a sua mulher. O terceiro ponto é o casamento, que transforma a individualidade em uma unidade. Conforme Gênesis 1, 27, Deus fez o homem e a mulher distintos uns do outro. Deus os fez macho e fêmea. O casamento foi estabelecido e abençoado por Deus entre macho e fêmea. A diferença sexual proporciona complementar idade e unidade. A consolidação da família é um processo continuado. A vida do primeiro lar mencionado na Bíblia oferece exemplos sobre como se dá a consolidação diária da família. Esse é o segundo ponto. E envolve comunhão de corpo e alma. Os dois se tornam uma só carne. A ideia aqui é de unidade e comunhão. Não apenas de corpos, mas também de objetivos e de missão. Essa comunhão se estabelece a partir da comunicação e se aprofunda no contato, isto é, na afetividade expressa por meio da intimidade. Lares desprovidos deste nível profundo de comunicação estão fadados ao fracasso. Portanto, os cônjuges devem se manter atentos para que nada interfira e impeça a sua comunhão, segundo 1 Coríntios 7:3. Envolve também a bênção da procriação, conforme Gênesis 1, 27, quando Deus fez o homem e a mulher e deu-lhes uma ordem, ainda no paraíso: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A sexualidade é bênção de Deus e começou a ser usufruída antes da entrada do pecado no mundo. A ideia de sexo como sendo o pecado original não é coerente com o relato bíblico da relação sexual resultante da sublime comunhão conjugal. Opera-se o milagre divino da fecundação e o nascimento dos filhos. A procriação deve ser o resultado de uma relação amorosa e afetiva sob a bênção de Deus, o que sela definitivamente a união entre um homem e uma mulher. Também entendemos que isso envolve a observância dos princípios divinos, onde após o estabelecimento do primeiro lar, Deus firmou um pacto de obras com o homem, conforme Gênesis 2,16. A vida abundante, repleta de alegria e felicidade, mediante o desfrute no paraíso, condicionava-se à observância de princípios estabelecidos pelo Senhor. Enquanto houvesse fidelidade aos princípios estabelecidos, a família se deleitaria num ambiente de bênção proporcionado pelo Criador. Por outro lado, a não observância desses princípios implicaria em perda de privilégios. Lamentavelmente, foi isso que aconteceu. Após a queda, os problemas familiares tiveram início com desdobramentos trágicos, como se pode ver a partir do capítulo 4 de Gênesis. O cuidado em fazer o que a lei de Deus ordena garante bênçãos à família na sua consolidação diária. A família é uma instituição que sofre ameaças desde o início da criação. A família de Adão e Eva se viu sob terrível ameaça e infelizmente não resistiu. Recordemos o que aconteceu. Primeiro, o silêncio de Adão. A tragédia ocorrida no lar de Adão e Eva é abordada por alguns terapeutas a partir da crise do homem. Por exemplo, tem um livro chamado O Silêncio de Adão, de Larry Crabb, onde ele escreve: onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? A Bíblia diz que, após ter sido enganada por Satanás, Eva tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu, ali em Gênesis 3:6. Será que Adão estava ali o tempo todo, em pé, calado, assistindo a tudo, enquanto a serpente enganava a sua mulher?
Se estava, por que não disse nada? Por que se calou? Por que se omitiu? É porque o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim à impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro até a minha falha em amar bem a minha esposa. É um retrato inquietante, mas revelador da natureza de nosso fracasso. Adão falhou como homem. Por vezes, temos também falhado. A omissão do homem põe em risco a família. Por outro lado, quando o homem assume o seu papel, a família é abençoada. Outro ponto é o desconforto produzido pelo pecado. O Deus até então bondoso tornou-se, após a queda, na perspectiva deles, capaz de infundir medo. O que gerou essa mudança? Certamente foi o pecado. O medo que tiveram de Deus só é explicado a partir da inversão de valores que o pecado promove. Famílias que se abrem ao pecado correm para o lado errado, andam na contramão daquele que poderia curá-las. O pecado continua a destruir muitos lares. A perda do paraíso também é outro ponto. A narrativa de Gênesis 3, 15 a 24 fala da expulsão de Adão e Eva do paraíso. O Jardim do Éden se configura nessa narrativa bíblica como um ambiente ideal de paz, harmonia, prosperidade, sonhado por qualquer casal da humanidade. A infidelidade na relação com Deus, seguida pela negação da sua bondade, levaram a uma ruptura humanamente irreversível. Não são poucos os casais que, sacudidos pela infidelidade a Deus, e ao outro vêm os castelos de sonhos desmoronar, chegando às raias da loucura e do inferno familiar. A tragédia daquele primeiro casal está presente nas experiências de muitas famílias hoje, nos nossos dias. Todavia, em seu amor e misericórdia, Deus anuncia um tempo de restauração. A manifestação da graça de Deus em Cristo dá alento e esperança à família. Precisamos acreditar na restauração das famílias, cujos sonhos foram destruídos. Por meio de Cristo, a graça de Deus é derramada sobre a família. A Bíblia declara que Ele está à porta e bate. Deseja entrar em cada casa e cear com cada família, conforme Apocalipse 3:20. O Senhor está pronto a abençoar cada família, suprindo suas perdas e restaurando o que o pecado destruiu. Entendemos que, desde a queda da primeira família, essa instituição tem sido muito atacada e ameaçada, e que tudo que é altamente valorizado é proporcionalmente perigoso, pois fomos escolhidos para ser referência como família, e uma pedra que é levantada para ser uma pedra de edificação pode também se transformar em uma pedra de tropeço, caso não alcance o objetivo proposto. Nosso desejo é que essas devocionais possam levar você a analisar como está a sua família e, através dessa análise, colocar em prática os exemplos citados para que ela esteja sempre sendo aperfeiçoada. Gostaria muito de agradecer a todos os irmãos e amigos que têm prestigiado e assistido a todo o conteúdo deste canal e divulgado o trabalho também da nossa comunidade. Peço a vocês que não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para sempre receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando. E também a sua opinião é muito importante. E abaixo do vídeo tem o espaço para que você possa se manifestar, para que você possa deixar os seus comentários. Faça assim. Que o Senhor lhe abençoe e até a próxima devocional, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.